Quando a gente pensa em falsificação de documentos, o que vem à cabeça? Talvez filmes de espionagem, identidades falsas, mas a verdade é que isso está muito mais perto do nosso dia a dia do que a gente imagina. Sabe, está no selo de um imposto, num atestado médico. E é sobre isso que a gente vai falar. Vamos mergulhar no Código Penal brasileiro para entender como ele trata esses crimes. Porque, no fim das contas, falsificar um documento é muito mais do que uma simples mentira. É um ataque direto à confiança que faz a nossa sociedade funcionar. Então, o que será que uma carteira de identidade, um atestado e um selo de imposto têm em comum? Parece que são coisas totalmente diferentes, né? Mas o que une tudo isso é a confiança. É um pilar que garante que quase tudo que é oficial na nossa vida tem validade. E o perigo é que quando esse pilar é abalado, o sistema todo pode ruir. E esse conceito tem um nome no direito: é a fé pública. Pensa nela como uma espécie de acordo coletivo. Nós, como sociedade, acreditamos que um documento emitido pelo governo ou por uma autoridade é verdadeiro e ponto final. Por isso que todo crime de falsificação, sem exceção, é basicamente um ataque direto a essa confiança de todo mundo. Ok, então vamos começar a destrinchar isso. A primeira grande categoria de crimes de falsificação é aquela que mira direto no Estado. São as fraudes contra os mecanismos de controle do governo. O alvo aqui, gente, é o cofre público e a organização dos serviços que todos nós usamos. E olha só como a lei é abrangente. Ela protege desde um selinho que garante que o imposto foi pago, até, veja bem, o bilhete de ônibus de uma empresa pública. Isso mostra uma coisa bem interessante. A tal da fé pública está em tudo, nas grandes transações com o governo e nas pequenas também. O crime em si, que está lá no artigo 293, é bem direto. É fabricar do zero ou alterar algum desses papéis oficiais. Simples assim. E para deixar bem claro que o negócio é sério, a pena não é brincadeira. Reclusão de 2 a 8 anos. É um recado claro de que enganar o Estado nas suas funções mais básicas dá problema. Para ficar mais fácil de entender, vamos a um exemplo prático. Imagina alguém que tem uma impressora super moderna e começa a produzir selos falsos do IPI, aquele imposto sobre produtos industrializados. Aí a pessoa vai lá, cola esses selos em garrafas de bebida, por exemplo, e vende como se o imposto estivesse pago direitinho. O resultado? Um prejuízo direto para os cofres públicos, claro. Agora, a coisa pode ficar ainda pior. Pensa se quem comete o crime é justamente a pessoa que deveria proteger essa confiança. Pois é. O artigo 295 diz que se um funcionário público faz a falsificação usando o próprio cargo para isso, a pena dele aumenta. Faz todo sentido, né? Afinal, é uma quebra de confiança em dobro. Tudo bem até aqui? Ótimo! Agora a gente vai entrar na parte que talvez seja mais importante e a que mais gera dúvida quando o assunto é falsificação. É bom prestar atenção porque entender a diferença entre um documento falso e um documento que contém uma mentira é o pulo do gato para decifrar esses crimes. De um lado, a gente tem o que a lei chama de falsificação de documento ou falsificação material. Está lá nos artigos 297 e 298. Aqui, o problema está, digamos, na casca, na parte física do documento. Ou ele foi criado do zero para enganar, ou então um documento que era verdadeiro foi alterado fisicamente. Pensa assim, alguém pega um erige de verdade e só troca a foto. Ou então um criminoso que clona um cartão de crédito. Viu só? Nos dois exemplos, a estrutura física do documento foi violada. A fraude está no objeto, no pedaço de plástico ou de papel. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem a falsidade ideológica. Essa está no artigo 299. E aqui a lógica é o contrário. O documento físico, a casca, é 100% verdadeiro, legítimo. O problema está no conteúdo, na informação que foi colocada ali. O papel é verdadeiro, mas o que está escrito nele é mentira. O exemplo clássico para isso é o seguinte. O empresário pega um formulário oficial do governo, um documento super verdadeiro, e preenche dizendo que não tem funcionários. Só que, na verdade, ele tem 10. Ele fez isso para conseguir uma isenção de imposto. Percebe? O formulário é real, mas a declaração que ele fez é uma mentira. Para a gente não esquecer mais essa diferença, tem uma analogia ótima. Pensa numa garrafa de vinho. A falsificação de documento a material seria como uma garrafa totalmente pirata. O rótulo é falso, o vidro é falso, tudo é falso. Agora, a falsidade ideológica seria uma garrafa original, autêntica, daquela vinícola famosa, só que dentro dela alguém colocou um vinho bem baratinho. A embalagem é real, mas o conteúdo engana.
Bom, além dessas duas categorias gigantes, a lei ainda desce a detalhes bem específicos, sabe? Ela trata de tipos de falsificação que estão ligados a certas profissões, profissões que exigem mais do que nunca a confiança de todo mundo. E um dos casos mais famosos que todo mundo já ouviu falar é o de atestado médico falso. Isso está previsto lá no artigo 302. O crime acontece quando um médico, usando o poder da profissão dele, cria um atestado dizendo que uma pessoa está doente, quando na verdade não está. E esse é um cenário que, infelizmente, a gente sabe que acontece, né? Um paciente que está ótimo de saúde consegue um atestado só para emendar um feriado. O importante aqui é saber que não só o médico que emite, mas em alguns casos, até quem usa o atestado pode responder por um crime. E é um crime que, no fundo, abala a confiança que a gente deposita na palavra de um médico. Tem outro crime que também mexe diretamente com essa confiança: o falso reconhecimento de firma. Aqui, o problema acontece no cartório. O funcionário que tem o dever de garantir que uma assinatura é verdadeira sabe que é uma fraude, mas mesmo assim vai lá e carimba, atestando que é autêntica. Imagina só a cena. Uma pessoa está vendendo um carro que não é dela. Ela vai no cartório e o escrevente reconhece a firma dela no documento de transferência, mesmo sabendo que o verdadeiro dono do carro é outra pessoa. Um ato desses pode facilitar uma fraude enorme com um prejuízo gigantesco. Ok, mas a lei vai além. Ela não pune só quem falsifica ou quem usa o documento pronto. Ela é mais esperta que isso. A lei também considera crimes os atos que vêm antes da falsificação e até a destruição de documentos verdadeiros. É como se fosse um ecossistema completo de proteção da fé pública. O artigo 294, por exemplo, fala dos petrechos de falsificação. Que nome, né? Mas a ideia é simples. Só o fato de ter em casa as ferramentas para o crime, tipo máquinas, moldes ou até programas de computador feitos só para criar documentos falsos, já pode ser considerado crime. E aqui vem um ponto super importante. Não precisa ser a pessoa que criou o documento falso para se dar mal. O artigo 304 é claríssimo. Se a pessoa simplesmente usa o documento falso, sei lá, apresenta uma CNH falsa numa blitz, ela pode pegar a mesma pena de quem fabricou o documento. E para fechar esse ciclo de proteção, a lei pensa no contrário também. O crime não é só criar algo falso, também é crime destruir algo que é verdadeiro. O artigo 305 pune quem destrói ou esconde um documento de verdade só para levar alguma vantagem ou para prejudicar outra pessoa. Um exemplo bem claro. Imagina um devedor que vai consultar o processo dele lá no fórum. No momento de distração de todo mundo, ele vai lá e rasga a página onde ele tinha a confessada dívida. Ele não criou nada falso, mas destruiu uma prova verdadeira. Isso é um ataque gravíssimo, não só à fé pública, mas ao funcionamento da própria justiça. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Pensa bem, essas leis foram escritas para um mundo de papel, de carimbo, de assinatura com caneta. Hoje, a gente vive numa era de identidade digital, de NFTs, de verificação online. Então a grande pergunta que fica no ar é como esses crimes de confiança, que são super antigos, vão se transformar nesse novo mundo? E mais importante, como é que a lei vai ter que correr atrás para continuar protegendo a nossa fé pública no futuro?